Bom, a palavra ministrada ao meu coração para esta noite se encontra no livro de Daniel, no capítulo 3. É um texto que eu gosto muito, porque me traz assim algo, me confronta muito, na verdade. Aliás, os textos bíblicos, todos eles me confrontam muito, porque esses textos, eles nos trazem exatamente a convicção de que esses homens tiveram. Porque muitas das vezes nós falamos assim, mas Abraão também, imagina, imagina Elias, poxa vida, Elias, você imagina Daniel e tantos outros nomes, né? Eles eram pessoas iguaizinhas a mim e a você, sujeito aos mesmos pecados. Só tem uma coisa diferente entre eu e Elias, é que Elias buscava mais que eu. Só isso. O detalhe é esse. Uma coisa boba que Abraão fazia, ele tinha mais fé do que eu. Não é? Fazia tantos altares para adorar a Deus. Hoje eu tenho tantas possibilidades disso e eu não faço. Mas que somos todos iguais, somos. E Deus espera que eu e você sejamos adoradores dele, a despeito de qualquer coisa. Esse capítulo de Daniel, no capítulo 3, ele vai narrar exatamente a história de 3 jovens que vivenciando exatamente numa terra em que eles estavam sendo escravos naquela terra, no sentido de que foram cativos para aquela terra, e ali existia um rei chamado Nabucodonosor, e este rei levantou uma estátua, e você conhece a história. Uma estátua, aqui estudando, os estudiosos dizem de que essa estátua tinha 27 metros de altura por 2,70 de largura. E aquela estátua era exatamente a feição, o jeito, a ideia do rei Nabucodonosor. Ele queria ser adorado. Um rei que era prepotente, um rei ruim, um rei rude, um rei altamente problemático, um rei vaidoso que queria ser adorado por todos aqueles que ali estavam. E ele levanta exatamente essa estátua de 27 metros de altura e baixa um decreto dizendo que toda vez que se ouvisse qualquer tipo de som, todo mundo deveria se curvar e adorar aquela estátua. O mais interessante é que o rei, ele continua agindo hoje. Existe um rei que continua agindo hoje, existe um rei que continua atuando hoje, existe um rei que continua oprimindo hoje. No nosso sistema opressor, esse rei, ele ainda existe. Eu quero contextualizar exatamente esta palavra do rei Nabucodonosor, descrita aqui em Daniel, um rei opressor. Quantas pessoas oprimidas hoje nos seus trabalhos, quantas pessoas oprimidas hoje nas suas faculdades, quantas pessoas opressas hoje exatamente por causa do sistema opressor. E com esses 3 jovens não fora diferente. Interessante que toda vez que você se posiciona, e a pergunta que não quer calar nesta noite é se você tem certeza que Deus pode te livrar. Você tem certeza que Deus pode te livrar? Tem mesmo? Você tem essa certeza? Você tem certeza de fato de que Deus pode prover o escape para mim e para você? O texto bíblico, ele nos confronta exatamente por causa disso. O texto bíblico, ele nos confronta exatamente porque aqui está o divisor de águas de quem crer e de quem não crer, de quem confia e de quem não confia. E a Bíblia está recheada de textos dizendo: bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor. Não é a confiança no resultado que vai ter, mas é a confiança no Senhor. Existia um decreto, e o rei baixou o decreto dizendo assim: todas aquelas pessoas que não se curvarem, todas aquelas pessoas que não adorarem a estátua, serão mortas, serão levadas exatamente para a fornalha, e lá morrerão tostados. Imagina, esse era o decreto do rei. Hoje pela manhã, a pastora Célia falava exatamente sobre isso, de um jovem que orou o tempo inteiro para conseguir um emprego, e o jovem conseguiu esse emprego. Quando ele estava nesse emprego, tinha um altar
lá neste emprego, e de que a ordem era que todos os funcionários passassem ali e adorassem aquele altar. E ficassem ali diante daquele altar. E o jovem chegou para o chefe e falou assim: olha, eu não posso fazer isso. Eu sou evangélico, eu sou servo de Deus, eu não posso adorar essa imagem, eu não posso adorar essa estátua. E ela concluía exatamente essa palavra, dizendo que no outro dia o jovem recebeu uma carta de demissão por causa disso. O jovem foi demitido e o jovem pancou, ele pirou, falou assim: meu Deus, eu orei o ano inteiro para conseguir esse emprego, o Senhor abre essa porta e por causa de eu não querer adorar a estátua que está aqui, eu fui mandado embora. Ele disse que o jovem entrou praticamente em crise, mas de tantas orações, de tantas palavras, de tantas pessoas apoiando aquele jovem, Deus abriu uma porta muito melhor para ele, com um salário muito melhor para ele. Sabe o que é que eu vejo nisso tudo, amado? É o comprometimento com Deus. Eu falei aqui no início dessa mensagem de que a única diferença que tem entre eu e Elias, eu e Davi, eu e Abraão, é o comprometimento desses homens com Deus. Existe um comprometimento, sabe, de alma. Existe um comprometimento muito sincero. Comprometimento é muito mais do que envolvimento. Está envolvido em alguma coisa é uma coisa, está comprometido com ela é outra. Está envolvido, qualquer um pode estar envolvido com a obra. Até quem não é crente está envolvido com a obra, eu sempre falo isso. Quantas pessoas que não são nem crentes ajudam a igreja? Quantas pessoas que a igreja, quando está em construção, então, que mais tem são pessoas que não são da igreja, ir lá ajudar, mandar material para lá, e você está envolvido. Mas estar comprometido quer dizer muito mais do que estar envolvido. Esses homens estavam envolvidos com Deus. Esses homens sabiam quem era Deus. Esses homens foram instruídos, sabe, na presença de Deus. Esses homens sabiam exatamente o que eles tinham que fazer numa terra estranha, num lugar estranho, onde tinha um rei ruim, onde tinha um rei prepotente, onde tinha um rei soberbo, que queria ser adorado a qualquer custo e por todos. E aqueles jovens assentaram no coração deles de que eles não adorariam aquela estátua. Aí agora há pouco o pastor Abete falou assim: Fernanda veio aqui e falou que a Luciana estava aniversariando. Aí falei assim, confirmou a mensagem. Porque lá também, lá para Nabucodonosor, foram os mensageiros lá e falaram assim: rei, olha só, tem 3 homens aí que não estão adorando o Senhor, não. Tem 3 homens que não estão adorando a estátua que o Senhor levantou. E no decreto que o Senhor assinou, diz que se quem não se prostrasse diante da estátua e não adorasse, seria morto na fornalha de fogo ardente. Olha isso. Sabe o que me traz isso? Sabe o que me traz essa palavra desses homens? É de que em todo tempo, em todo momento, em qualquer lugar, tem alguém nos observando. Tem alguém nos olhando. Tem alguém vendo a nossa postura. Tem alguém, sabe, analisando a nossa vida. Tem alguém analisando o nosso falar, o nosso proceder, o nosso caminhar, as nossas atitudes, o nosso caráter. Tem sempre alguém em algum lugar analisando isso. Não pense você que lá no seu trabalho não tem ninguém te olhando. Tem sim. Não pense você que lá na sua faculdade não tem ninguém observando você. Tem sim. Não pense que lá na sua rua, os seus vizinhos, todos eles estão de olho em você. Sabe por quê? Porque em todo lugar tem sempre um representante de Deus. Todo lugar tem um representante de Deus. Em qualquer lugar que você possa imaginar, tem um representante de Deus. Lá na sua faculdade, lá, Alexandre, na sua faculdade, você é representante de Deus lá. Lá no seu trabalho, todo mundo ímpio, mas você está lá como representante de Deus. Lá na sua vizinhança, onde ninguém adora a Deus, mas você está lá, você é representante de Deus. Tem um louvor que diz que tem crente por todo lado. Tem crente igual formiga, o louvor dos levitas. Aí tem uma frase assim: e aonde não acha crente, tem sempre um desviado, mas tem. Não tem jeito. Ah, não tem crente? Não, mas tem um desviado ali. É crente também, vai voltar, mas é representante de Deus. Representante de Deus.
Lá estavam esses homens, no meio exatamente de uma terra onde todos deveriam adorar um Deus que não era o Deus vivo. E esses homens já haviam aprendido de que só podia adorar um Deus, o único Deus vivo, poderoso, um Deus que pode livrar, um Deus que pode promover o escape. Eles aprenderam isso. Somente a teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Quantas vezes nós já sabemos disso? Nós somos ensinados sobre isso. Muitas das vezes a gente para adorar algo e às vezes a gente sabe que está errado. Toda vez que eu concordo com o errado, de alguma forma eu estou adorando o rei que está lá. Toda vez que eu me deixo levar por algo que eu sei que não é exatamente aquilo que a gente tem que fazer, de alguma forma eu estou adorando o rei. Porque alguém estabeleceu aquele princípio. Alguém estabeleceu exatamente aquilo. Toda vez que eu cumpro aquilo que vai de fato contra aquilo que eu creio, contra aquilo que vai, entristecer o Espírito Santo, eu estou adorando o rei. E a Bíblia vai dizer: importa mais agradarmos a Deus do que aos homens. É por isso que eu estou perguntando nesta noite para mim e para você: será que de fato nós somos comprometidos com Deus? Porque se formos comprometidos com Deus, perder o emprego, querido, vai ser absolutamente nada, a despeito de tudo que a gente precisa pagar, de todas as nossas responsabilidades. Mas toda vez que nós somos comprometidos com Deus e dermos um testemunho, o Senhor há de nos honrar. Esses homens, eles não estavam com medo de perder emprego, nem medo eles tiveram de perder a vida. Interessante que o rei manda chamar esses homens. Olha o verso 13. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vos não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostai-vos diante da estátua e adorai a estátua que eu fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha isso. Não é assim? Não é exatamente assim? Quando a afronta levanta, quando a luta levanta, quando a questão vem exatamente para, como uma onda gigante, para tentar detonar todas as coisas, não é assim? Mas agora eu quero ver, eu quero ver se vocês não vão me adorar mesmo. Eu duvido que vocês não vão me adorar, E quem é o Deus? Foi aqui que esse rei se complicou na vida. Quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Ele não sabe com quem ele estava mexendo. Aleluia. Toda vez que alguém se levanta contra você, querido, e você é comprometido com Deus, a luta não é contigo, a luta é com Ele. A luta nunca será contigo, a luta será com Ele. Aleluia. Por isso que eu estou dizendo, querido, toda vez que você se posicionar, toda vez que você se posicionar como representante de Deus, aonde você se posicionar como representante de Deus, o Senhor vai estar para guardar você. Essa é a palavra para quem é de fato comprometido, de quem acredita que de fato o Senhor está presente, de fato que foi o Senhor que plantou você ali. Tem gente que fica reclamando o tempo inteiro do emprego, querido, foi o Senhor que te plantou ali. Porque por muito menos, muita gente já foi embora. Um monte de gente já foi embora e você está ali, querido. Tente imaginar que você foi plantado ali como representante de Deus. Pregava no domingo passado na Barra da Tijuca e falava isso. A gente às vezes reclama tanto, a gente reclama de tudo. E eu fazia a pergunta: quando foi que você ganhou bem na vida? Me diz aí, quando foi? Quando foi que alguém aqui ganhou bem? A gente só diz que a gente ganha mal, que a gente ganha pouco. Eu nunca vi ninguém ganhar bem. Ou seja, a gente reclama de tudo. Mas ainda assim, com esse pouco que você acha que você ganha, com esse salário baixo que você tem, Deus tem sustentado a tua vida até aqui.
Olha como Ele é misericordioso, olha como Ele é glorioso, olha como Ele é abençoador, não tem faltado nada. Você até aqui tem vindo e vai continuar. Aleluia. Esses homens são afrontados por um rei. Tinha um decreto, o rei confirma esse decreto para os 3. É sempre assim, querido. E vai ser sempre assim, para amedrontar você, para tentar tirar a tua paz, para tentar desestabilizar você. Mas o maior é aquele que está contigo. Sabe qual é o Deus que esse rei não sabia que poderia livrar? Você sabe aqui quem pode livrar você. O nosso socorro não vem de ninguém superior. O nosso socorro não vem de alguém que tem poder terreno. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É dele que vem o socorro. É dele que vem o socorro. Tudo é montado exatamente para isso. O sistema faz exatamente isso. O sistema ele é opressor. É para você recuar. É para você parar, para você mudar de vida. Mas quem é comprometido com Deus, querido, continua na mesma passada. Nós vamos continuar glorificando o nome do Senhor. Nós vamos continuar dignificando o nome do Senhor. Lá no teu trabalho, lá na tua faculdade, lá na tua vizinhança, lá na tua família, você vai continuar dignificando o nome do Senhor. Aleluia. Esses homens, agora diante da palavra do rei, esses homens com muita confiança. É nisso que me traz o texto. Aí no verso 16, diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Tipo assim, a gente não quer desrespeitar o Senhor. Servo de Deus respeita o outro. Alexandre falou exatamente isso aqui no início de agora do culto. De alguém que passa com cara feia, não fala com... Não. Nós somos diferentes. Os meninos falam assim para o rei, assim: rei, a gente não quer desrespeitar o Senhor. A gente não quer afrontar o Senhor. Mas outra coisa a gente tem que falar com o Senhor. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó reis. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Personalidade, certeza, confiança. O salmista parece que pega daqui o Salmo 23. Acho que o salmista pega daqui o Salmo 23 e vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Mas ele falou isso para o rei. O rei disse: olha, se vocês não adorarem a estátua, vocês vão ser mortos na fornalha. E ele disse: a gente não vai. A gente não vai adorar, porque a gente só adora um Deus, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, aquele que comanda todas as coisas, aquele que comanda a história, aquele que faz todas as coisas, aquele que eu tenho compromisso com ele, ele tem um compromisso comigo. É este rei que a gente adora, é esse Deus que a gente adora, não o que o Senhor levantou, não é esse rei. Aí o verso 19 diz assim: então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que acendesse a fornalha. E toda vez que eu falo desse texto aqui, vem sempre essa questão na minha mente. Se só acendesse a fornalha, já mataria os meninos, né? Não, mas tem que ser com requinte de crueldade. Com crente não é assim. Com crente tem que ser, né, sabe, um negócio assim com mais dor. É matar mesmo, é para matar mesmo, é para torrar mesmo. É só ligar a fornalha. Mas o rei ordena aquecer a fornalha 7 vezes mais do que costumava fazer. O texto diz assim: eles nunca faziam isso. Só ligava a fornalha, estava bom. Não. Aumenta 7 vezes mais. Carga total na fornalha. Que parada é essa de me respeitar? Quem é que manda aqui? Olha o soberbo como fala. Quem é que manda aqui? Já viu esse negócio? Talvez você está lá, está em algum lugar que alguém falou isso para você. Quem é que manda aqui? Aleluia. O rei disse exatamente isso. Aquece lá a fornalha 7 vezes mais.
E a outra coisa que me chama muita atenção é no 21. Então, estes homens foram atados com seus mantos. Para quê, gente? Para que atados? Já tinha ordem. Já seriam jogados na fornalha. Não tinha como correr. Vai correr para onde, irmão? Vai fugir para onde? Vai pedir socorro a quem se a ordem foi do rei? Atar as pessoas. Mas é exatamente isso que o sistema faz. O sistema faz isso. O sistema quer atar eu e você. O sistema, ele amarra as pessoas. Quantas pessoas amarradas pelo sistema? Quantas pessoas não conseguem se mover mais por causa do sistema? O sistema impregnou de tal forma que as pessoas não têm mais paz, as pessoas não têm liberdade. Eu louvo a Deus que em meio a esse caos que nós estamos vivendo, existe um povo chamado igreja que é livre. Aleluia. Um povo que não se deixa atar. Um povo que não se deixa prender absolutamente nada. Para quê, gente? Prender os meninos? Aí seriam jogados na fornalha. Seriam torrados na fornalha. E o mais interessante é que no verso 24, o texto diz assim: e então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos conselheiros: nós lançamos 3 homens atados. Olha como essa expressão atados era forte, né? Nós lançamos 3 homens atados dentro do fogo. Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: porém, eu vejo 4 homens soltos. Aleluia. Eu vejo 4 homens soltos e andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, não estão queimados. E olha, outra coisa que eu consigo visualizar daqui: o 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Aleluia. 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 Quando Jesus está, querido, não há prisão. Quando Jesus está, querido, pode acender a fornalha, pode aquecer, pode fazer o que quiser. Há refrigério para as nossas vidas, há refrigério para as nossas almas. Se alguém tentou atar, se alguém tentou prender, todos os laços são cortados, porque Ele é a liberdade. Ele é a liberdade. E o 4º homem, ele é diferente. Aleluia. E passeava com eles. Esse texto, ele é muito caro para mim. Esse capítulo de Daniel, capítulo 3, ele é muito caro para mim. Esse texto, ele é didático para mim. Esse texto me ensina que existe um Deus que, quando eu tenho um compromisso com Ele, Ele tem um compromisso comigo. E quando eu enfrento todo o sistema pelo amor que eu tenho a Ele, todas as benevolências dEle recaem sobre a minha vida, recaem sobre a sua vida. Sabe, não adianta ter rei, não adianta ter sistema, não adianta ter chefe, não adianta ter o poderoso é Ele, o 4º homem da fornalha. Aleluia. 4º homem da fornalha. Esses homens, de fato, aproveitaram e tiveram a experiência de andar pelo vale da sombra da morte. A gente nem sabe aonde é esse lugar. Talvez até já passamos por ele. Talvez já passamos pelo vale da sombra da morte. E a prova inequívoca de que nós passamos é de que Ele nos livrou. Aleluia. Ele nos livrou. Sabe o que acontece toda vez que Deus planta você como representante dEle? E você não fica conivente com o sistema? Porque tudo hoje é normal, tudo hoje é comum. Virou um relativismo só. Tudo é relativo, nada mais é absoluto. Estão tentando, inclusive, relativizar a palavra de Deus em muitos lugares. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Porque Jesus é a verdade. Jesus não é absoluto, Jesus não é relativo, Jesus é absoluto. E tal qual Ele é absoluto, a sua palavra também é absoluta. Mas estão tentando relativizar tudo. Tudo é relativo. Não, mas fulano ali faz, o outro ali faz. É quando você
tenta fazer o certo, quando você tenta se posicionar, aí você é o bobo. Ih, cara, tu é muito bobo. Estava conversando um dia desse com os pastores. Não, você é muito bobo. Foi num debate que nós fizemos. Você se planta, quer fazer o que tem que ser feito, ser representante. Às vezes, muitas vezes, armadilhas lançadas pelo diabo. Muitas vezes cascas de bananas que o diabo coloca, exatamente. Muitas vezes pratos, bandejas que passam para depois pegar eu e você lá na frente. Assim, mas você também faz. Você também faz. E olha que você sabe que não é para fazer. Olha que coisa. Olha que coisa. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa que é da casa de Deus, que é crente, querido, é quando você fala o nome dele e fala que é para aquela pessoa que nunca veio à igreja, faz o convite para ela vir à igreja, receber Jesus, e a pessoa diz assim: olha, se for para ser crente igual meu vizinho, eu prefiro continuar aqui. Não tem coisa pior no mundo do que ouvir isso. Para ser crente igual fulano, desculpa, mas eu prefiro ficar no meu lugarzinho aqui. Imagina. Quando Deus planta você em algum lugar, Ele plantou você para que o nome dele fosse glorificado lá. É isso mesmo. Você vai glorificar o nome de Deus lá onde Ele plantou você, querido. Lá na tua vizinhança, onde ninguém lá, sabe, é crente, onde ninguém tem Deus, mas toda vez que todo mundo precisar de um socorro, sabe onde vai bater? Vai bater lá na sua casa. A senhora Beth cansada dessas experiências. Vamos na casa da pastora, vamos lá. Sabe por quê? Porque lá sabe que tem uma representante de Deus. Lá no seu trabalho, talvez você já tenha tido essa experiência de alguém superior a você pedir que você ore. Sabe o que é isso? Ele reconhecendo que Deus plantou você lá. Aleluia. Já contei aqui da minha experiência na faculdade. Alexandre vai ter a experiência dele lá na faculdade. Se já não teve a experiência lá na faculdade, porque toda vez que Deus planta a gente em algum lugar, querido, é para que o nome dele seja glorificado. Sabe, lá na tua família, onde só você é crente, onde só você serve a Deus, lá onde você é motivo de chacota muitas das vezes, lá onde você não pode fazer absolutamente nada, foi lá que Deus plantou você, e Ele vai salvar a sua família, e Ele preferiu começar por você. Glorifique a Deus. Senão eu vou achar que Deus é ruim, querido, e Deus é bom. Deus tem os seus planos, Deus tem o seu tempo, Deus sabe comandar a história. Esses 3 homens, a partir dessa postura, a partir dessa experiência de passar pela fornalha, aquecida 7 vezes mais, esse homem mudou a cabeça, primeiro daquele rei prepotente. O rei vira pregador. Olha que negócio, olha que coisa. Nabucodonosor virou pregador, rapaz. Aqui comigo, aqui, ó. Vem aqui no verso 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Comprometimento. Todo mundo se dobrou, menos eles. Todo mundo adorou, menos eles. Não, nós temos um outro Deus. Nós temos o Deus vivo. Nós vamos continuar adorando o nosso Deus Todo-Poderoso. E aqui, isso aí o rei mandou juntar todo mundo de novo. Lá no início ele manda juntar todo mundo para dar notícia que ele vai levantar a estátua de ouro, que ele vai fazer, que ele vai acontecer. Aí agora aqui ele manda reunir todo mundo de novo para falar isso. Aí no verso 29 ele vira pregador. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este.
Quem fala isso é pregador, querido. Não há Deus que possa livrar o seu povo como nosso Deus. E então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. É possível que você esteja vivenciando em Babilônia. É possível que tenha um rei oprimido você de qualquer forma. Eu quero dizer para você que existe um Deus todo-poderoso que pode e vai livrar você. Isso é questão de tempo. Isso é questão de tempo. Você imagina aquelas pessoas ouvindo isso? Imagina aquelas pessoas daquela província ouvindo isso, um rei dizer: olha, não existe outro Deus que possa livrar os seus servos como este Deus poderoso.